Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fertilidade do Solo. Meu nome é Fábio Henrique, eu sou professor titular de Química e Fertilidade do Solo da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Hoje eu vou falar para vocês a respeito da acidez e da alcalinidade dos solos. Por que os solos ácidos se tornam ácidos? Por que os solos alcalinos se tornam alcalinos? Nós sabemos que a maioria dos solos tropicais são solos ácidos. Os solos ácidos apresentam acidez elevada, baixo pH, saturação por alumínio elevada, causando toxidez às plantas, e baixa saturação por bases, com pouco suprimento de cálcio, magnésio e potássio para as plantas. Todas essas condições limitam bastante a produtividade das culturas nesses solos ácidos que representam a maior parte dos solos do território brasileiro. No entanto, nós temos aqui no Brasil a região semiárida, na qual encontramos muitos solos alcalinos. Já nesses solos alcalinos, o pH é elevado, a saturação por bases é elevada e a toxidez por alumínio não existe. Mas por que os solos se tornam ácidos ou alcalinos? Como ocorrem os processos de acidificação e de alcalinização dos solos? Quais as causas da acidificação e da alcalinização dos solos? Essas perguntas nós vamos responder para vocês agora nesta aula do nosso canal. Aproveite e curta este vídeo, compartilhe este vídeo com mais pessoas interessadas neste assunto e fique comigo até o final, porque você vai aprender as causas da acidez e da alcalinidade dos solos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre as causas da acidificação dos solos. Acidificação é o processo de acidificar os solos. É como os solos se tornam ácidos. Uma das primeiras causas é a questão do material de origem. Existem vários fatores de formação do solo e um deles é o material de origem. Nós sabemos que as rochas ígneas elas são classificadas em rochas ígneas ácidas, intermediárias, básicas e ultrabásicas, de acordo com o teor de sílica nessas rochas. Então, as rochas ígneas ácidas, que têm alto teor de sílica, elas originam solos mais ácidos, enquanto que as rochas ígneas básicas, que têm menor teor de sílica, originam solos menos ácidos. O arenito, que é uma rocha sedimentar, ele tem o arenito pode ter diversos agentes cimentantes, como a sílica, óxidos de ferro ou calcário. Quando a gente tem um arenito silicoso, o arenito silicoso é aquele cujo agente cimentante é a sílica, então vai originar solos mais ácidos. Enquanto que o arenito calcário, por ter o calcário como um agente cimentante das partículas de areia, vai originar solos menos ácidos. As rochas calcárias, elas originam solos mais alcalinos, porque as rochas calcárias são ricas em carbonatos de cálcio e de magnésio, e quando esse calcário sofre intemperismo físico e químico, vai originar solos mais alcalinos. E se for em clima semiárido, aí os solos são realmente com pH 7, 7,5 ou mais que isso. E os materiais orgânicos, como as tufas, por exemplo, originam organossolos ácidos por causa da presença de muitos ácidos orgânicos e da dissociação de grupamentos hidroxilas presentes nesses compostos orgânicos. Então, o material de origem tem influência na acidez do solo. Outro fator de formação do solo muito importante, além do material de origem, é o clima. E dentro do fator clima, a precipitação pluvial ou a quantidade de chuva que cai numa região tem uma importância muito grande na acidificação do solo, porque quanto maior a precipitação pluvial ou quanto maior a quantidade de chuva de uma região, maior será a lixiviação de metais alcalinos e alcalino-terrosos
potássio e sódio são metais alcalinos, cálcio e magnésio são metais alcalinos terrosos. Então, em regiões mais úmidas, mais chuvosas, há, durante o processo de formação dos solos, uma maior lixiviação desses metais alcalinos e alcalinos terrosos do perfil, consequentemente, acumulando uma maior quantidade de alumínio no perfil. Vai havendo uma concentração residual de alumínio no perfil, e o alumínio é um ácido, por isso que vai aumentar a acidez do solo, portanto, vai formar solos de pH baixo. Por isso que nós verificamos na prática que os solos de regiões tropicais úmidas geralmente são solos ácidos, porque essas condições de pluviosidade elevada, alta temperatura, leva ao processo da ferralitização, com a lavagem do perfil, retirando do perfil os metais alcalinos e alcalino terrosos e concentrando ferro e alumínio, principalmente alumínio, que vai ficar, né, no perfil. E por falar em alumínio, o alumínio trocável, o alumínio que está adsorvido às cargas elétricas negativas dos colóides do solo, é o principal responsável pela acidez dos solos ácidos. O alumínio, ele é um ácido. O alumínio, quando você coloca alumínio em solução aquosa, o alumínio ele causa a hidrólise ácida da molécula de água para se ligar à hidroxila e liberar o hidrogênio. Então, em solos ácidos, como vai havendo uma concentração de alumínio no perfil do solo, o alumínio é o cátion predominante nas cargas elétricas negativas dos colóides do solo. Então, esse alumínio ele passa para a solução do solo e causa a hidrólise ácida da molécula de água e liberando hidrogênio na solução. Para cada mol de alumínio, ele vai liberar 3 moles de hidrogênio. Então, o alumínio, por estar presente em grande quantidade nos solos, ele causa a acidificação dos solos. Nós temos aqui, no primeiro momento, o alumínio quebra a molécula de água para formar essa espécie bivalente, a LOH2+, libera o hidrogênio. Depois, essa espécie bivalente vai quebrar outra molécula de água e liberar outro hidrogênio, e assim sucessivamente até liberar 3 hidrogênios. Então, 3 hidrogênios são liberados para cada átomo de alumínio. Então, são várias espécies químicas de alumínio que ocorrem na solução. Este gráfico aqui mostra a distribuição percentual de várias espécies químicas de alumínio em função do pH. Quando o pH é 3, por exemplo, praticamente 100% do alumínio em solução está nessa forma trivalente, e as demais formas praticamente não existem. À medida que vai aumentando o pH do solo, a concentração de alumínio trivalente em solução vai diminuindo, e de pH 4 até 5,5, essa concentração de alumínio trivalente despenca e vai aumentando a concentração de outras espécies químicas de alumínio. Essa forma alumínio bivalente vai aumentando, alcança mais ou menos 20% do total no pH 4,5, mas depois diminui e zera aqui em pH superior a 6. Essa forma monovalente começa a aparecer em pH 3,5, aumenta chegando a mais de 60% do alumínio em solução no pH 5, e depois ela vai diminuir. Esse alumínio, a LOH30, carga zero, isso aqui não é alumínio precipitado, mas é ainda em solução. Ele tem o seu máximo aqui em pH em torno de 7. E se o pH subir demais, pode até formar o ânion aluminato, a LOH4-. Então, observe aqui que nessa faixa de pH entre 4 e 5,5, esse alumínio trivalente, que é extremamente tóxico às plantas, ele diminui bastante. Pequenas variações de pH causam decréscimos acentuados na concentração de alumínio trivalente, de modo que acima de pH 5,5,
acima de pH 5,5, nós não teremos mais a presença desse alumínio trivalente causando toxidez aos solos. Então, o alumínio é o principal responsável pela acidez dos solos ácidos. Outra fonte de acidez importante é a dissociação de grupos ácidos da matéria orgânica. A matéria orgânica do solo contém muitos grupamentos carboxílicos e fenólicos nas superfícies dos compostos orgânicos, e esses grupamentos são facilmente desprotonados e liberam hidrogênio no solo, contribuindo para baixar o pH. Então, nós temos aqui, por exemplo, um grupamento carboxílico ligado aqui a um radical orgânico. Então, esse grupamento aqui carboxílico, essa hidroxila, pode desprotonar, liberando o hidrogênio na solução e liberando aqui uma carga elétrica negativa na superfície desse colóide. Da mesma forma, também um grupamento fenólico, nós temos aqui a dissociação, a desprotonação desse grupo H, liberando um íon hidrogênio. Por isso que os solos orgânicos ou organossolos geralmente são solos ácidos, por causa da grande quantidade de dissociação de grupamentos carboxílicos e fenólicos presentes nos compostos orgânicos que formam os organossolos. Outra fonte de acidez muito importante dos solos é a mineralização de resíduos orgânicos do solo, porque quanto maior a mineralização de resíduos orgânicos, maior vai ser a liberação de amônio, de ácidos orgânicos e de CO2 na solução do solo, e isso vai aumentar a acidez do solo. Por quê? Porque nos resíduos orgânicos, todo o nitrogênio está na forma orgânica, e na mineralização da matéria orgânica, o nitrogênio orgânico é transformado em amônio, então ele vai liberar nitrogênio na forma amoniacal, e esse amônio vai sofrer nitrificação e liberar hidrogênio no solo. Os próprios ácidos orgânicos liberados durante a mineralização da matéria orgânica podem também contribuir para baixar o pH, mas esse efeito é de pequena magnitude, como também a maior concentração de CO2 na solução do solo por causa da maior atividade microbiana. Mas desses três fatores aqui, o mais importante para acidificar o solo é a liberação de amônio, a transformação do nitrogênio orgânico em nitrogênio inorgânico. Então, resíduos orgânicos ricos em proteínas, resíduos orgânicos ricos em nitrogênio, que tem baixa relação CN, como, por exemplo, os estercos, palhada de soja, palhada de culturas leguminosas, que são mais ricas em nitrogênio, como também esterco de curral, cama de aviário, esterco suíno. Então, esses materiais ricos em nitrogênio orgânico, quando mineralizam, vai contribuir para a acidificação do solo. A incorporação de gás carbônico na solução do solo também contribui para a acidificação do solo, porque esse gás carbônico dissolvido na água do solo vai gerar ácido carbônico. Esse gás carbônico, CO2, ele é proveniente da atmosfera, ele é muito importante no processo de intemperismo. Quando começa o intemperismo da rocha, então ali os micro-organismos que vão atuar. Então, a primeira fonte de acidez para atuar no intemperismo químico desses minerais é a acidez gerada pela dissolução do gás carbônico da atmosfera na água. Mas também tem gás carbônico proveniente do ar contido no interior dos poros do solo, o qual se origina principalmente da respiração microbiana e também da respiração das plantas. Então, sempre a gente precisa entender que no solo nós temos micro-organismos aeróbicos e plantas também aeróbicas que, quando respiram, eles liberam CO2 para o meio. Então, esse CO2 em maior concentração no meio, aumentando a pressão do CO2 na solução do solo,
uma parte desse CO2 virar ácido carbônico e vai contribuir para a acidificação do solo. O tipo de cultura também tem influência, porque quanto maior a absorção de cátions em relação a diânios, menor é o pH do solo. As culturas precisam manter um equilíbrio elétrico dentro dela e também na solução do solo. Para cada carga positiva absorvida em excesso, a planta libera na solução um íon hidrogênio. Assim como para cada carga negativa em excesso, a planta libera um íon hidroxila, um íon bicarbonato na solução do solo. Então, os elementos essenciais às plantas, os macro e micronutrientes, alguns são catiônicos, alguns são aniônicos, e a exigência nutricional das culturas varia de uma espécie para outra. Então, aquelas plantas que absorvem mais cátions do que ânions, elas contribuem mais para o abaixamento do pH do solo, para o aumento da acidez do solo. Culturas que se beneficiam da fixação biológica de nitrogênio, como a soja, acidificam mais o solo que as outras, porque elas absorvem mais cátions que ânions. O ânion absorvido em maior quantidade pelas plantas é o nitrato. Então, quando a gente planta essas leguminosas e a gente não fornece nitrogênio via fertilizante, e esse nitrogênio que a planta vai precisar para todo o seu crescimento e desenvolvimento vem da fixação biológica, significa que eu estou fornecendo menos ânions para a planta e ela vai absorver muito mais cátions do que ânions. Então, as culturas que se beneficiam da fixação biológica acidificam mais o solo que as outras. E a nitrificação também é uma importante causa da acidificação dos solos. A nitrificação se refere a um conjunto de reações químicas e bioquímicas que oxidam o nitrogênio da forma amoniacal para a forma nítrica, transforma amônio em nitrato. E a quantidade de acidez líquida gerada na nitrificação depende da origem do amônio, como também do destino do nitrato resultante. Então, por exemplo, quando o amônio se origina da decomposição da matéria orgânica, então nós temos aqui o nitrogênio orgânico na forma de proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, etc., presentes no material orgânico que vai se decompor. Então, todo esse nitrogênio orgânico vai virar gás amônia, é liberado no processo de amonificação, libera a amônia em solução, que imediatamente reage com o hidrogênio da solução para formar o íon amônio. Então, observe que o gás amônia, ao reagir com o hidrogênio da solução para formar o íon amônio, já retira um hidrogênio da solução e, com isso, por esse lado aí, contribui para aumentar o pH do solo. Mas vamos ver aqui duas situações nesse caso. Se todo o nitrato for lixiviado do perfil do solo, o balanço será ácido. Então, esse amônio aqui vai sofrer nitrificação. Então, nós temos aqui o amônio, uma molécula aqui de amônio, um íon amônio, condições aeróbicas, claro, vai ser oxidado a nitrato. Então, na oxidação do amônio a nitrato, nós chamamos de nitrificação, há a liberação de 2 íons hidrogênios na solução. Os 4 hidrogênios do amônio, 2 vão formar uma molécula de água e os outros 2 vão ser liberados na solução, o que contribui para a acidificação do solo. Então, aqui no processo, retirou um hidrogênio da solução e liberou 2 na solução. Então, o saldo é a liberação de um íon hidrogênio. Então, menos 1 mais 2, então vai ter o saldo positivo de um íon hidrogênio, no caso de todo o nitrato for lixiviado do perfil. Então, o balanço vai ser ácido. Mas se todo o nitrato for absorvido pela planta, que é o que mais a gente espera, que é o que é mais comum, então, nesse caso aqui, o amônio
é oxidado a nitrato na nitrificação, gera 2 íons de hidrogênio. Esse nitrato, ao ser absorvido pela planta, a planta vai liberar em solução um íon hidroxila ou um íon bicarbonato. Essa hidroxila vai reagir com o hidrogênio da solução para formar moléculas de água. Então, nesse caso aqui, o balanço é neutro, é zero, porque no processo lá da mineralização, da amonificação, foi consumido um hidrogênio, foi liberado 2 aqui na nitrificação e foi também liberado uma hidroxila. Quando a planta absorve o nitrato, o balanço é zero. Mas na segunda situação, quando o amônio é proveniente de fertilizantes nitrogenados. Então, quando a gente faz a adubação nitrogenada com fertilizantes industriais, então, nesse caso, quando o amônio se origina de um fertilizante nitrogenado, ele sempre terá caráter acidificante, independentemente do nitrato ser totalmente lixiviado ou completamente absorvido pela planta. Quando o amônio é proveniente da mineralização da matéria orgânica, o saldo pode ser ácido ou neutro, mas quando o amônio é proveniente do fertilizante, sempre vai causar acidificação. Por exemplo, se a gente usar o adubo nitrogenado sulfato de amônio, então esse sulfato de amônio vai solubilizar no solo, liberando 2 íons amônio e o íon sulfato. Esses 2 íons amônio vão sofrer nitrificação, vão ser oxidados a 2 nitratos, liberando 4 íons de hidrogênio que vão contribuir para a acidificação do solo. Se a gente usar o MAP, que é o fosfato monoamônico, o MAP tem um íon amônio, então esse íon amônio vai sofrer nitrificação e liberar 2 hidrogênios. Observe que para cada íon amônio libera 2 hidrogênios. Aqui no sulfato de amônio libera 4 porque são 2 íons amônio. Então também vai contribuir para a acidificação do solo. E se utilizarmos a ureia? A ureia é o adubo nitrogenado mais usado na agricultura. Então, a ureia, inclusive, é uma molécula orgânica, nitrogênio na forma de NH2, vai dissolver no solo. A enzima urease, que é abundante nos solos, vai degradar a ureia em carbonato de amônio. Esses 2 íons amônio vão sofrer nitrificação para formar 2 nitratos e liberar 4 hidrogênios na solução, do mesmo jeito que ocorre lá com o sulfato de amônio. Porém, na degradação da ureia no solo, é liberado carbonato no solo, e o carbonato é uma base. Então, esse carbonato vai quebrar a molécula de água para formar o bicarbonato e liberar a hidroxila. Então, no caso da ureia, a acidificação é menor do que com sulfato de amônio e com MAP, porque no caso da ureia, se por um lado a ureia libera 4 íons de hidrogênio, por outro lado ela libera uma hidroxila. Então aqui vai ser o saldo apenas de 3 íons hidrogênio para cada molécula de ureia. Então, resumindo, sobre a acidificação dos solos causada pela nitrificação, nós temos 2 situações. Quando o amônio se origina da decomposição da matéria orgânica e quando o amônio se origina de fertilizantes nitrogenados. Então, no primeiro caso aqui, então o que é que a gente tem? Quando o amônio se origina da decomposição da matéria orgânica, ele poderá ter caráter ácido ou neutro, a depender do destino aí do nitrato. Então, se todo o nitrato gerado na nitrificação for lixiviado, haverá o saldo de 1 hidrogênio na solução para cada molécula de amônio nitrificada. Então, assim vai acidificar o solo. Mas, se por outro lado, todo o nitrato gerado na nitrificação for absorvido pela planta, o saldo de 1 hidrogênio na solução será igual a 0, ou seja, não acidifica o solo. Mas quando o amônio é proveniente de fertilizantes nitrogenados, aí sempre ele vai ter caráter acidificante. Então,
a nitrificação de amônio proveniente do fertilizante sempre vai ter caráter acidificante. Então, como é que acontece? Nas duas situações, se todo o nitrato gerado na nitrificação for lixiviado, haverá o saldo de 2 hidrogênios na solução para cada molécula de amônio nitrificada, né, como é no caso do MAPA e o sulfato de amônio, ou haverá o saldo de 1,5 íons hidrogênio na solução para cada íon de amônio que será nitrificado. Então, a acidificação é menor quando usa a ureia e a acidificação é maior quando usa MAP ou sulfato de amônio. No outro caso, se todo o nitrato gerado na nitrificação for absorvido pela planta, então vai haver o saldo de 1 hidrogênio na solução para cada molécula de amônio nitrificada, ou 0,5 íons hidrogênio na solução para cada molécula de amônio nitrificada. Então, a nitrificação ela influencia bastante na acidificação dos solos, mas temos que fazer distinção entre por causa da origem do amônio. Se o amônio vier da decomposição da matéria orgânica, essa acidificação poderá ser menor ou até mesmo não existir. Mas se o amônio vier do fertilizante, sempre vai haver a acidificação, sendo que a ureia acidifica menos que os demais adubos nitrogenados. O professor Hernani, no seu livro, ele diz: pressupondo que seja adicionado 1 kg de nitrogênio amoniacal ao solo e que todo o amônio nitrifique, serão necessários 7,2 kg de carbonato de cálcio ou calcário para neutralizar a acidez gerada pela nitrificação, caso todo o nitrato seja lixiviado. Caso todo o nitrato seja absorvido pelas plantas, a acidez gerada será metade desse valor. Então, a adubação nitrogenada ela contribui para a acidificação do solo, sendo que os adubos amoniacais, como sulfato de amônio e MAP, contribuem mais para a acidificação do que a ureia, e a ureia acidifica menos. Outras fontes de acidez também podem causar acidificação dos solos, como, por exemplo, a adição de enxofre elementar. Hoje em dia está sendo cada vez mais usado o enxofre elementar na agricultura, e esse enxofre, ao ser aplicado no solo, ele vai ser oxidado a ácido sulfúrico pelas bactérias do solo. Elas vão oxidar esse enxofre a ácido sulfúrico e, nesse processo de oxidação do enxofre elementar, libera íons de hidrogênio e contribui para o abaixamento do pH do solo. Quando ocorre a lixiviação de cátions, quando esses cátions são acompanhados do bicarbonato, pode haver acidificação dos solos. Então, a lixiviação de cátions pode contribuir para a acidificação do solo, mas somente quando o ânion acompanhante for o bicarbonato, porque o bicarbonato é uma base. Então, nesse caso aqui, o que vai acidificar o solo não é porque esses cátions trocáveis aqui foram lixiviados por si só, mas é porque eles levaram juntos o bicarbonato. Então, o que vai contribuir para a acidificação será a retirada do bicarbonato e não a retirada dos cátions por si só. Então, são várias as causas e origens da acidez do solo. Vamos agora falar sobre as causas da alcalinização dos solos. Os solos também podem se tornar alcalinos, e isso é importante também, porque aqui no Brasil, na região semiárida, nós temos muitos solos alcalinos com pH elevados. O material de origem também pode contribuir para a formação de solos alcalinos, quando você tem arenito calcário e principalmente quando você tem rochas calcárias que vão originar solos alcalinos. Do mesmo jeito que tem materiais de origem que favorecem a formação dos solos ácidos,
temos também materiais de origem que favorecem a formação de solos alcalinos, principalmente em condições de baixa pluviosidade, como é o caso do semiárido. Outro fator de grande importância é a precipitação pluvial. Quanto menor a precipitação pluvial, ou quanto menor a quantidade de chuva de uma região, menor será a lixiviação de metais alcalinos e alcalinos terrosos do perfil do solo, sem concentração de alumínio, ou se acontecer, é com pouquíssima concentração, insignificante, de alumínio no perfil do solo, e o resultado disso é uma maior alcalinidade do solo, ou a formação de solos com pH mais elevado. É exatamente o contrário do que acontece em solos de regiões úmidas. Então, já em regiões áridas, em regiões secas, que chove pouco, então vai haver menor intemperismo físico e químico dos minerais, menor lixiviação de metais alcalinos e alcalinos terrosos, não vai haver a concentração de alumínio trocável ou solúvel no solo, e com isso teremos uma maior alcalinidade do solo. Então, no Brasil, os solos alcalinos ocorrem mais na região semiárida, sob vegetação de caatinga, região que chove pouco. Porém, muitos solos do semiárido nordestino são ácidos. É importante a gente entender isso. Se, de modo geral, uma região chuvosa, os solos estão ácidos. Mas o contrário nem sempre é verdadeiro. A gente pode generalizar no sentido de que regiões úmidas, os solos de regiões úmidas são ácidos. Mas nem todo solo do semiárido ou de regiões secas serão alcalinos, não. Por quê? Aqui no semiárido nordestino, nós temos tanto a ocorrência de solos alcalinos, como também a ocorrência de solos ácidos. E muitas vezes a pequenas distâncias, sob o mesmo clima. Então, o que vai ter uma grande influência aí é o material de origem. Então, aqui no semiárido, nós temos solos derivados de sedimentos do grupo Barreiras, a partir de materiais de origem pré-intemperizados, que formam solos ácidos em condições de clima semiárido. Como também nós temos aqui rochas pissamíticas, arenitos, que se decompõem muito rapidamente e formam também solos ácidos. Então, no semiárido nordestino, nós encontramos tanto solos alcalinos como solos ácidos próximos uns dos outros, até sob o mesmo clima. Então, é importante, quando a gente discute o efeito do clima, o efeito da precipitação pluvial, se todos os outros fatores de formação do solo permanecerem constantes. Mas a gente tem que entender que são 5 os fatores de formação do solo: material de origem, clima, organismos, relevo e tempo. Então, no semiárido nordestino, apesar da precipitação pluvial baixa, pode-se encontrar, e encontramos bastante, solos ácidos por causa da influência do material de origem. Porém, no Brasil, se você quiser procurar solo alcalino, deve procurar no semiárido nordestino. Existe uma estreita correlação entre o pH do solo e a saturação por bases. Quanto maior a fração da CTC ocupada pelas bases ou pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos, menor será a saturação por alumínio e maior será o pH do solo. Isso aqui em condições naturais. Justamente é aquela consequência da maior ou menor lixiviação de metais alcalinos e alcalinos terrosos durante a formação dos solos. Então, aqui nós temos, por exemplo, o pH do solo em função da saturação por bases. Aqui são dados de 20 solos representativos do estado de São Paulo. Foi ajustado aqui essa regressão, equação de regressão linear simples, mostrando aí que quanto maior a saturação por bases, ou quanto maior a fração da CTC do solo ocupada pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos, maior é o pH do solo. Inclusive, é por causa dessa relação entre pH e saturação por bases que se idealizou o método de cálculo da necessidade de calagem
baseado no aumento da saturação por bases do solo. Se eu aumentar, por exemplo, a saturação por bases de 50 até 70, então eu vou aumentar o pH do solo de 5,5 mais ou menos até 6, nesse exemplo aqui. Então existe uma correlação entre pH e saturação por base. Isso aí em termos naturais, como consequência da formação dos solos. Isso não significa que se eu colocar no solo cloreto de cálcio, cloreto de potássio, ou sulfato de cálcio, sulfato de sódio, sulfato de potássio, sulfato de magnésio, que isso vai aumentar o pH do solo, não. Porque a gente chama cálcio, magnésio, potássio e sódio de bases, né? Eu até coloquei aqui bases entre aspas. Não é que esses elementos químicos adicionados ao solo vão aumentar o pH, não. Quando a gente faz calagem do solo, a gente aplica o calcário, que é uma mistura de carbonato de cálcio mais carbonato de magnésio. O pH vai subir, não é por causa do cálcio, do magnésio e do calcário. O pH vai subir por causa da presença do carbonato no calcário. Quem é a base é o carbonato. Então, os íons, sódio, potássio, cálcio e magnésio, eles nem aumentam nem diminuem o pH. O que vai aumentar ou diminuir o pH é a presença ou não de íons básicos ou ácidos, né? Então, essa correlação entre pH e saturação por bases é com base em solos ao natural. No caso da prática agronômica, quando a gente tem um solo ácido e faz calagem, a gente aumenta o pH do solo dele e supre cálcio e magnésio. Então, o pH é corrigido não por causa da adição de cálcio e de magnésio, mas o pH é corrigido, a acidez é corrigida por causa da adição dos carbonatos presentes no calcário. Tanto o bicarbonato como o carbonato são formas inorgânicas, né, de carbono e são íons básicos, são ânions básicos. O bicarbonato é o HCO3- e o carbonato é o CO3-2-. Então, esses íons, bicarbonato e carbonato, geralmente eles são provenientes do material de origem, principalmente de rochas calcárias, ou também pode ser proveniente da água de irrigação. Então, é muito comum em alguns locais que tem a presença de rochas calcárias, você também ter águas subterrâneas no aquífero do calcário, onde tem concentrações elevadas de bicarbonatos, de carbonatos. Inclusive, solos dessas regiões podem sofrer alcalinização, podem se alcalinizar facilmente, principalmente aqueles de baixa capacidade de tampão, solos arenosos, pobres em matéria orgânica. Se esses solos forem irrigados com águas ricas em bicarbonatos, é como se você estivesse fazendo uma calagem líquida, porque o bicarbonato é uma base. Então, você aplica essa água de irrigação rica em bicarbonato e, com o tempo, o pH do solo tende a ficar igual ao pH da água de irrigação. Aqui, na região da Chapada do Apodi, na região de Mossoró, nós temos isso, a ocorrência disso com muita frequência. Então, nós temos alguns solos ácidos aqui na nossa região, com pH 4,5, 4,7, 5, e são solos de baixa capacidade de tampão, arenosos, pobres em matéria orgânica. Quando a gente começa a irrigar esses solos com águas do aquífero calcário, águas de poços rasos, essas águas são ricas em bicarbonato, apresentam pH entre 7 e 7,5, então rapidamente o pH do solo sobe. Então, a gente, ao mesmo tempo que faz uma irrigação, está fazendo também uma calagem, uma espécie de calagem líquida e corrige o pH desses solos. Aqui nós temos neste gráfico a distribuição das espécies químicas de carbono inorgânico em solução em função do pH. No pH 3, por exemplo, nós temos praticamente aí 100% do carbono inorgânico na forma de ácido carbônico, H2CO3 zero. À medida que aumenta o pH da solução, esse teor, a concentração de ácido carbônico começa a diminuir, principalmente aqui depois de pH próximo a 5, e do pH 5 em diante diminui acentuadamente,
ao mesmo tempo que vai aumentando a presença do bicarbonato. Então, essa curva aqui em azul é a curva para o bicarbonato, o HCO3 2-. Então, esse bicarbonato é a espécie química de carbono inorgânico que predomina na solução entre o pH 6,36 até o pH 10,33. Então, numa ampla faixa aqui de pH, predomina o bicarbonato. O iocarbonato, CO3 2-, ele só começa a aparecer acima de pH 8, é que ele começa a aparecer, aí vai crescendo, com um crescimento maior de pH 9,5 em diante, já numa situação de pH extremamente elevado, que nós não encontramos aí nos solos no campo. Então, na faixa de pH normalmente recomendada para a maioria das culturas, que é aqui em torno de 6, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, nós temos aí quase que um equilíbrio entre bicarbonato e ácido carbônico na solução do solo. Então, os íons bicarbonatos e carbonatos, eles são causas importantes da alcalinização de muitos solos. E também, por fim, outras reações também podem contribuir para a alcalinização do solo, como as reações de redução em solos com drenagem deficientes ou solos alagados. Então, quando, por exemplo, você alaga um solo, essas condições anaeróbicas vão favorecer a redução de diversos compostos químicos, porque na falta do oxigênio como receptor final de elétrons da cadeia respiratória, então os micro-organismos do solo, particularmente os micro-organismos anaeróbicos, vão usar o nitrato, o manganês, o ferro ou o sulfato como receptores de elétrons para fazer aí o papel que seria do oxigênio. Então, o primeiro a ser reduzido é o nitrato, né? Vai ocorrer a desnitrificação. Então, na redução do nitrato, do manganês, do ferro e do enxofre, consome hidrogênio do meio. Então, hidrogênios são consumidos na solução. Como há um consumo de hidrogênio, então o pH do solo tende a aumentar. Então, em solos de várzeas cultivados com arroz irrigado por inundação, então você tem aí esse aumento do pH do solo por causa do consumo de hidrogênio quando há o alagamento do solo. Muito bem, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar com vocês sobre as causas da acidez e da alcalinidade do solo. Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar essas informações para o máximo possível de pessoas interessadas no assunto. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.